Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly It, nessa segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e informações do Mengão. Então já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações de notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você não perder nada do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. O Flamengo venceu o Maricá por 5-0 e conquistou mais uma vez o título da Taça Guanabara aqui no Maracanã. A etapa inicial da partida foi de domínio total do rubro-negro. O primeiro gol saiu dos pés de Gerson após uma cobrança de escanteio de Arrascaeta. Minutos depois, Léo Ortiz marcou o dele após uma falha do goleiro Dida. O segundo tempo também foi de um Flamengo muito superior ao Maricá. Logo nos minutos iniciais, Arrascaeta e Luiz Araújo aumentaram o placar. Já na reta final, Matheus Gonçalves tabelou com o Wallace Ian e marcou um golaço aqui no Maracanã para sacramentar a vitória do Flamengo. Difícil, né? Poder conseguir jogar com um monte de craque, um monte de elenco. Mas a gente vai, assim, de pouquinho em pouquinho, conquistando nosso espaço. Então, feliz demais. Fui muito feliz no gol e que seja só o começo de um ano maravilhoso no Flamengo. A preocupação do técnico Felipe Luiz ficou por conta de Everton Cebolinha. O atacante precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, com dores no músculo posterior da coxa direita. Ele será reavaliado na reapresentação da equipe no Ninho do Urubu. Agora o Flamengo volta a campo pelas semifinais do Campeonato Carioca. O adversário será definido neste domingo. Vamos lá então, parabéns a Gabi aí, essa menina incrível aí, dando todas as informações do Flamengo, que por sinal o Flamengo não é que vai ganhar só o Carioca, o Flamengo vai brigar para ganhar todos os títulos. Tem dúvida disso, Marília, ou não? Nenhuma. Felipe Luiz é a melhor revelação dos últimos tempos. Dos últimos tempos. Godoy? Sim, é um forte, ou mais forte deles, mas a competição é longa. Quesada. Dos três times que se destacam em seus estados, respectivos estados, né? Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians, esse pra mim, o Flamengo é o que a gente fala que é o time a ser batido, Neto. Mas o Felipe Luiz tá arrebentando dessa geração toda. Eu acho que é um dos caras que mais competência mostrou, não só no Flamengo, porque não é fácil dirigir o Flamengo, é como treinador mesmo. Vamos colocar Vasco e Botafogo aí pra gente. Vamos lá, coloca aí o VT. Ilustra? Vamos lá. Deixe os rivais minimizarem essa conquista do Flamengo. Não é sobre a Taça Guanabara, que por sinal é a 25ª na história do Flamengo. Não é sobre a taça, mas como essa taça foi conquistada. E eu vou falar sobre esse assunto porque eu estou vendo muito rival minimizando, debochando dos rubro-negros, comemorando a conquista da Taça Guanabara. Eu vou dar a minha opinião, eu trouxe um post extremamente importante nas outras redes sociais, post esse, inclusive, que viralizou aí, muita gente me procurando para me parabenizar, inclusive pessoas do clube que fazem parte da direção, falando que eu tive coragem em postar isso. Eu não acho que eu tive coragem, não. Eu vou falar o que eu penso sobre essa situação no vídeo de agora, e quem falou o que pensa também foi BAP, presidente do Flamengo, falando sobre a construção do estádio próprio do Flamengo. E ele disse que pode custar mais de 3 bilhões, ou seja, o valor dito pelo ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Na visão dele, não tem como, é inviável. Na ocasião, o Landim falou que o estádio custaria cerca de 1,9 bilhões de reais. A gente vai falar sobre esses assuntos no vídeo de agora. Vamos trazer uma declaração do Felipe Luiz que eu acho extremamente importante. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar o gol que você, torcedor rubro-negro, que eu vi em 2019 e agradeci por ter visto. Até mesmo em 2020 ele jogou muita bola, mas ele foi mal demais no jogo de ontem contra o América Mineiro. Eu assisti ao jogo, nossa, perdeu um gol absurdamente na cara, dominou mal, o Gabigol tá muito mal. Fabrício Bruno deu declaração lá, chamando a atenção, falando que jogadores de frente perderam oportunidade, e crise no Cruzeiro. E eu falo do Cruzeiro porque, para mim, o Cruzeiro tem potencial para ser rival direto do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar de Flamengo agora,
Porque é o seguinte, galera, o Flamengo ontem, você já sabe, amassou o Maricá, fez parecer fácil, foi um baile. Por falar em baile, estamos já em semana de carnaval, inclusive está tendo uma espécie de bloquinho aqui na esquina. Eu particularmente amo o climinha de carnaval, eu gosto, não curto os blocos pela manhã, gosto de assistir aos desfiles, inclusive vou ao sambódromo, vou cedo, vou embora cedo, essa é a minha condição, mas eu gosto, não entendo, acho tudo lindo, maravilhoso, mas enfim, galera, falar em carnaval, o Flamengo ontem deu um baile para cima do Maricá, um baile mesmo, foi lindo, foi gostoso de assistir o Flamengo, na verdade tem sido gostoso assistir o Flamengo, e dessa forma, eu vou entrar num assunto que eu estou vendo muita gente, inclusive nas ruas, não é só em rede social não, minimizando o fato do torcedor do Flamengo ter comemorado o título da Taça Guanabara. Antes de mais nada, quando o Fernando Diniz ganhou 2 anos atrás, todo mundo, primeiro título do Diniz, é o cara que vai revolucionar a tática do futebol brasileiro, todo mundo comemorando, poxa, tem que comemorar. Aí quando o Flamengo ganha, não vale de nada, mas se o Flamengo tivesse perdido, todo mundo estaria zoando. Isso é muito engraçado, né? 2 pesos, 2 medidas, pessoal. Eu acho que tem que comemorar. É óbvio que ganhar a Taça Guanabara não significa que o time vai se sair muito bem durante a temporada. Tal como a Supercopa do Brasil. Não vale de nada. O Flamengo ganha no Botafogo, amassando o rival Botafogo, que foi campeão da Libertadores ano passado e campeão brasileiro. Não vale de nada. Engraçado, parece que só não vale de nada quando é o Flamengo que ganha. Quando o outro ganha, aí vale. Ah, mas o Carioca não vale de nada. Sabe por quê? Para os rivais aqui do Rio não valem de nada? Porque o Fluminense fez uma Taça Guanabara horrível, vai se classificar aí por milagre. O Vasco e o Botafogo fizeram uma Taça Guanabara horrível, inclusive podem nem se classificar para a Taça Rio. E a culpa é do Flamengo? O Flamengo está sabendo utilizar muito bem o Campeonato Carioca como se fosse uma pré-temporada. E eu vou ler exatamente o que eu postei nas minhas outras redes sociais, que eu falei na minha introdução, que viralizou em vários grupos de Flamengo, inclusive membros da diretoria vindo me elogiar por conta do post. Eu postei o seguinte: o torcedor do Flamengo não está comemorando somente a Taça Guanabara. Esse troféu é a cereja do bolo. O torcedor comemora o estilo de jogo ofensivo apresentado com a cara do Flamengo. O torcedor comemora o fato de o time jogar a ponto de parecer fácil bater os adversários. O torcedor comemora a forma como o Danilo chegou ao clube. O torcedor comemora um Pulgar evoluindo cada vez mais e saindo de campo sem levar amarelo novamente. O torcedor comemora o fato de perder o Cebolinha durante o jogo e ver o Luiz Araújo entrar comendo a bola, pedindo passagem. O torcedor comemora um Varela com a confiança de volta, jogando na sua posição na lateral direita. O torcedor comemora por ter a oportunidade de ver a melhor versão de Gerson na carreira. O torcedor comemora o fato de o jogo estar 5-0 e ver o seu treinador, Felipe Luiz, lamentar um gol perdido que poderia ter sido o 6º. O torcedor comemora a fome de vencer nos jogadores. O torcedor comemora o fato de Rossi chegar a 16 jogos no Campeonato Carioca sem sofrer gol. O torcedor ele comemora muita coisa. Não é a Taça Guanabara. O torcedor comemora o fato de estar vivendo um casamento com o time. O torcedor comemora o fato de ver o Flamengo no caminho certo novamente. O torcedor comemora o fato de ver em campo jogadores representando de fato a camisa. O torcedor comemora um Arrascaeta sendo reserva e não reclamar. O torcedor comemora ver um treinador, Felipe Luiz, que fala que não vai ganhar sempre, mas prefere perder jogando da forma que vem jogando, sem ser covarde. O torcedor comemora um José Boto e um Felipe Luiz falando a mesma língua, em sintonia. Ou seja, você, torcedor rubro-negro, você tem muitos motivos para comemorar. Não deixe o rival minimizar essa conquista. O Flamengo está no caminho certo. Vai ganhar tudo? Ninguém sabe. Mas bater o Flamengo hoje é muito difícil. Os adversários voltaram a ter medo do Flamengo. Engraçado, né? O Maricá não pisou na área do goleiro Rossi. Aí fiz uma busca rápida aqui. O Maricá venceu o Botafogo por 2-1. Maricá empatou 1-1 com o Fluminense. Perdeu para o Vasco da Gama de 1-0. Ah, mas provavelmente vão utilizar do argumento: esses times não estavam com time profissional. E daí?
é o Maricá fazendo a estreia no Campeonato Carioca. Não é fácil bater o Maricá, não. A gente fala muito de questão no futebol de jogar bem. O que é jogar bem, né? Como é que a gente caracteriza o jogar bem? O jogar bem, o time faz uma partida espetacular, evolui, marca bem, chega, dá um chocolate. O time jogou muito bem. O time jogar bem, competitivo, brigando pela posse de bola e lutando até o final, toma um gol no final, dói, mas o time jogou bem. São vários os conceitos de jogar bem. O Vasco hoje jogou uma partida boa? Para o que o Vasco precisava? Sim. E pelo que o Vasco tem hoje? Sim. O Vasco hoje tem, comparado aos grandes clubes do Rio de Janeiro, uma inferioridade técnica e principalmente em termos táticos, de desenvolvimento. O Fluminense é o mais próximo do Vasco, porque fez um ano de 2023 muito bom, campeão da Libertadores, mas em 2024 caiu muito com um time mais veterano, está tentando agora melhorar, contratando novos jogadores, jogadores mais jovens. Mas o Botafogo e o Flamengo são dois papões de título em 2024. O Botafogo é campeão da Libertadores e campeão brasileiro, que é claro, esses títulos não entram em campo, mas impõem uma condição básica de entrosamento. O Botafogo perdeu o Luiz Henrique e o Almada, caiu muito, claro que caiu. São dois ótimos jogadores. Se ele tiver que receber uma bola de costa. E outra coisa que para mim ficou bastante claro, o Vasco hoje já melhorou, apesar de eu ter achado o jogo ruim, só pela presença de pelo menos um atacante a mais na frente, que foi o Ryan. Apesar do Ryan ter feito uma partida muito burocrática, muito lenta, mas o time pelo menos tinha referência para dar passes. Os passes, por exemplo, que o Felipe Coutinho achou, alguns, porque os jogadores estavam à frente dele. Né? Você tem jogador à sua frente para você fazer o passe. E só uma outra informação para muita gente que está aqui. O João Vitor não está suspenso. Quem está suspenso é o Paulinho. O João Vitor não está suspenso. Como diz aqui o Matheus Rodrigues, que mandou aqui um superchat, muito obrigado. Sacoladas do Flamengo. Tecnicamente, o time deles é muito superior ao nosso. O desempenho do time deles é muito superior ao nosso. Ah, o jogo é jogado. Mas o Vasco não joga. O Vasco não desempenha. É óbvio que nós vamos torcer e muito, por um grande resultado. Claro, por uma grande atuação. Mas alguém acredita numa grande atuação desse time do Vasco, jogando isso que a gente está vendo? Eu não consigo acreditar numa grande atuação do Vasco. Ó, Guizinho tá assistindo nossa live aqui, acompanhado do papai Estevão e do irmão Tony. Tony que tá com o cabelo estiloso, vi cortar aqui essa semana. Deixa eu ver o videozinho que ele mandou pra mim, deixa eu ver. Ele não arregaça. Realmente ele é um cara que tá sempre brigando, lutando e tal. Mas o Vasco precisa de 10 Paes, 10 PHs, assim, vão ser 5-5. E a gente não tem jogado, né? O Gui, sinceramente, é impressionante como o nosso treinador não consegue fazer o time performar. Olha, e o Botafogo com esse resultado tá fora, inclusive, da Taça Rio. Não vai nem pra Copa do Brasil. Cara, assim, de novo, a nossa sorte é que o time do Botafogo é muito ruim. Muito ruim mesmo o time do Botafogo. Se o time do Botafogo fosse melhor, se fosse aquele do ano passado, esquece, ele estava eliminado. Mas o time do Botafogo é muito ruim. É muito ruim. E o fato dele ser muito ruim possibilitou o Vasco ganhar 1-0 num sufoco terrível. Ah, mas cada um com seus problemas. Legal, Mariel. Concordo com você. Só que os nossos são enormes. Pô, o Vasco está classificado, você não está comemorando? Claro que eu vou comemorar a classificação. Final de semana que vem tem jogo? Claro que sim. Agora, na boa, com essa performance, alguém acredita que o Vasco irá fazer um grande jogo contra o Flamengo? Aliás, grandes jogos contra o Flamengo? Pô, mas a gente garante vaga na Copa do Brasil no ano que vem. É muito pouco, Alexandre. Entendo que é olhar o copo meio cheio.
Mas, cara, numa boa, o Vasco não consegue performar. E não é só contra os grandes, não, contra os pequenos também. Óbvio que, com as entradas do Garré e do Nuno, eu espero uma melhora muito grande. Mas será que vai ser tão imediata assim? Rafael Inova, sou membro do canal. Seja muito bem-vindo, estamos juntos. Eu tô vendo o time do Madureira e Nova Iguaçu. Não tá muito em cima não, mas é normal se mandar, né? Porque o Nova Iguaçu tá ganhando o jogo, tá classificando inclusive para a Taça Rio. Aliás, uma curiosidade, né? Botafogo tá fora da Taça Rio. Às 6h30 da tarde se encerraram e já sabemos, enfim, quem serão os adversários de Flamengo e Volta Redonda, que estavam desde ontem classificados, Flamengo em primeiro e Volta Redonda em segundo. Ambos têm a vantagem de jogar por 2 resultados iguais nessas semifinais. Na final não há vantagem para ninguém, mesmo que chegue o primeiro e o quarto. Quer dizer, o primeiro e o quarto não podem chegar porque eles se cruzam, mas o primeiro e o terceiro não vai haver nenhum tipo de vantagem. Mas nessa semifinal, sim. Então, Flamengo e Volta Redonda, pode-se dizer, saem em vantagem. A notícia para o Flamengo é melhor ainda, né? Porque eu diria que dos 3 grandes possíveis adversários, claro que poderia ter torcido para o Madureira ter ganho e o Madureira ser o adversário do Flamengo. Talvez. Seria mais fácil ainda, mas eu digo talvez porque eu vi os 2 jogos de hoje. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que esporte é esse que praticam Fluminense, Vasco e Botafogo? Que coisa horrorosa, gente. Em qualquer circunstância, esses jogos já seriam considerados muito ruins. Mas quando você tem como parâmetro as atuações do Flamengo, do Felipe Luiz, aí você fica realmente abismado. Parece que praticam esportes diferentes. O Flamengo do Felipe Luiz joga de uma maneira e produz de uma forma que não tem nada a ver com o que estão praticando hoje Fluminense, Vasco e Botafogo. O Fluminense conseguiu se complicar diante do pior time do campeonato, que era o Bangu, que foi o Bangu. O Fluminense até o finalzinho, se tomasse um gol, estava fora. E ficou 3-2 o jogo. Então, gente, é assustador. Eu vou te dizer, se eu fosse torcedor do Fluminense, eu estaria apavorado, não com o Carioquinha, por perder o Carioquinha, isso aí não é o maior problema. O maior problema que eu vejo para um torcedor do Fluminense, assim como também para o torcedor do Vasco, é o que vai ser essa temporada, gente. Com esse timeco aí, jogando o nada que está jogando, gente, o Fluminense tem perspectivas muito sombrias pela frente. E o Vasco não tem nem se fale, né? O Vasco nem se fale, mas mesmo assim conseguiu ganhar do Botafogo, que virou um arremedo de time. É impressionante como o Botafogo, depois das saídas, né? E foram pelo menos 3 saídas importantes, é justo que se destaque, né? Afinal de contas, o Almada e o Luiz Henrique eram, para mim, 2 dos 3 melhores jogadores, o terceiro é o Savarino, esse coitado ficou, está mais sozinho do que Robson Cruzoé, sem radinho de pilha. Mas saiu ainda o Júnior Santos, né? Que era um jogador que até se machucar era o grande jogador do Botafogo. Na época, pré-Luiz Henrique e Almada, é verdade. Mas mesmo depois, quando volta, que já existem os 2, ele entra, ele passa a ser um reserva bastante importante. Mas, gente, nem isso, e nem a perda do técnico, justifica um desmanche, uma debacle tão impressionante. O Botafogo virou um bando. O Botafogo hoje em dia é um bando. E aí, a gente vê a importância do time estar bem arrumado, né? Quando um time está bem arrumado, o jogador médio joga bem. Quando um time está bem arrumado, o bom jogador sobressai ainda mais, parece ainda mais craque. Quando o time está mal arrumado, o bom jogador vira jogador mediano. E o jogador mediano vira perna de pau. Gente, o Cuiabano hoje, o que é o Cuiabano? Meu Deus do céu. E vamos lembrar o Cuiabano. Tudo bem, depois veio o Alex Telles, né? Ele nem era mais titular, mas ele entrava bem, e durante um bom tempo ele foi. Num time bem arrumado, os jogadores
crescem, todos. Até os pernas de pau viram jogadores razoáveis. E os craques, então, brilham intensamente. Não é o caso do Botafogo agora. O Savarino está parecendo um jogador normal. E o Savarino, para mim, no ano passado, foi um dos melhores jogadores desse time do Botafogo. Eu achei que o Savarino jogou mais até do que o Luiz Henrique, por exemplo, que ganhou todos os prêmios da temporada passada. Agora, o Botafogo nem na Copa... Gente, o Botafogo não classificou nem para a Copa Rio. O que, particularmente, eu acho que para o Botafogo, já que não era para classificar, já que não conseguiu classificar para as semifinais, era melhor ficar fora da Copa Rio mesmo. Ele pode ter um problema em relação à Copa do Brasil do ano que vem, mas ele, se for bem na Copa, se ganhar essa Copa do Brasil desse ano, ele está na Copa do Brasil do ano que vem. Não sei muito bem como é que é a questão Copa do Brasil e brasileiro. Se ele tiver uma posição boa no brasileiro, se ele consegue entrar na Copa do Brasil. Confesso que desconheço esse item do regulamento. Mas, no momento, fora da Copa Rio, ele também estaria fora da Copa do Brasil no ano que vem. Mas vai ganhar um mês para trabalhar. Vai ganhar, pelo menos um mês é exagero, 2 semanas em que os outros times estarão se digladiando em semifinais e final, o Botafogo terá para trabalhar. Se finalmente o Textor contratar um treinador, pode ser até que isso seja uma coisa importante. Vamos lembrar, a famosa entrada do Mister Jorge Jesus no Flamengo se dá exatamente num período de Copa América, em que o campeonato para, e que ele aí consegue, então, durante esse período, 20 dias mais ou menos, ele consegue ajeitar o time do Flamengo para aquela que seria a temporada mais brilhante desde a era Zico. O Fluminense está um horror. O Vasco, que vai pegar o Flamengo, eu acho que, posso dizer que não ameaça. Aquela velha história, clássico, tal e coisa, mas de uma maneira geral, com essa bolinha que o Vasco está jogando, e o Flamengo em 2 jogos, e ainda por cima com a vantagem do empate, ou de 2 resultados iguais, eu acho que o Flamengo tem 99,9% de chance de estar na final. Bom, vamos conversar sobre tudo isso, o pessoal já está chegando, o número de... Já passamos de 1.000 pessoas ao vivo aqui ao mesmo tempo, então vamos rodar o vídeo de abertura do meu canal e depois o vídeo de abertura da Absoluta, e aí sim, com bastante gente. Tem razão, eu não diria que é um fantasma, mas eu concordo com você que as piores partidas do Flamengo, do Felipe Luiz, foram as 2 contra o Fluminense. Foi a derrota no Brasileiro do ano passado e foi o 0-0 esse ano. Um jogo bastante ruim, um jogo que o Fluminense conseguiu nivelar o jogo por baixo e o Flamengo ficou devendo. Ainda que tenha quase vencido naquela cabeçada do Cebolinha no final, que o Fábio faz uma defesa monstruosa. Mas concordo com você, está na hora do Flamengo se impor e vencer o Fluminense. Acho que vai acontecer isso se o Fluminense chegar à final. Porque, vou dizer uma coisa para vocês, da maneira que o Fluminense jogou hoje, ele é eliminado pelo Volta Redonda. Se ele jogar contra o Volta Redonda, que é um time certinho, muitas vezes melhor que o Bangu, se ele jogar como jogou hoje, ele não chega na final, não. Mas é aquela velha história, time grande, vai ter uma semaninha para se preparar, os jogos são dia 1 e 2 e 8 e 9, né? Então, podemos ter, quem sabe, um Fla-Flu na final. E aí eu concordo com você, Roger, está mais do que na hora do Fluminense ganhar esses jogos, conquistar o título estadual e fazer um head-to-head favorável em relação ao Fluminense, que é o único clube contra o qual, no Rio de Janeiro, ele ainda não conseguiu vencer. Já o Ricardo, mas Renato, o artilheiro do estadual tem só 6 gols, é isso. Ô, Ricardo, nós estamos vivendo um dos estaduais mais fracos da história, né? Porque foi desmoralizado totalmente, né? As primeiras 5 rodadas, os grandes não usaram seus titulares. Então, quando você olha, o Veguete tem 6 gols, né? E o Cano tem 5. Quantos jogos fez o Veguete? Quantos jogos fez o Cano? Muito menos. Muito menos. O Wallace tem 4, feitos justamente
quase todos, umzinho não, já foi entrando no segundo tempo do time profissional, mas feitos quase todos na época do time C do Flamengo. Eu sempre digo que o Flamengo disputou as primeiras 5 rodadas do estadual com o seu time C. Afinal de contas, o A e o B estavam nos Estados Unidos, com o Felipe Luiz fazendo a pré-temporada. Pré-temporada que o Felipe faz até questão de afirmar isso e reafirmou na última entrevista coletiva que ainda está em vigor. Ele disse, olha, o estadual inteiro é uma pré-temporada. E ainda se puder ser uma pré-temporada vitoriosa, como já começa a ser, melhor ainda, né? Vamos dizer assim, o Juan Pablo diz, boa noite, RMP, o Felipe Luiz está na vanguarda dos treinadores mundiais. Calma, gente, calma. O Felipe Luiz está fazendo um início espetacular. Eu acho que o trabalho dele é digno de aplauso sob qualquer ponto de vista, mas treinador mundial, nós vamos estar falando de Carlo Ancelotti, nós vamos estar falando de Guardiola, apesar do mau momento atual, nós vamos estar falando de Arteta, enfim, de treinadores com conquistas sem parar e com uma experiência muito maior. Felipe Luiz poderá chegar um dia a se equiparar a esses caras? Pode, eu acho que ele tem potencial para isso, mas ainda está muito longe. Não acho correto você dizer que ele já está na vanguarda dos treinadores mundiais. Mas ainda mais, eu não acho que ele ainda está no primeiro nível dos treinadores mundiais, e muito menos na vanguarda. O J. Oscar me pergunta se o Faísca está fora da Copa do Brasil. Eu estou sem óculos aqui, agora fui ajeitar os óculos, não tinha óculos. Sim, ele está, neste momento, fora, porque a Copa do Brasil, a classificação pelo estadual, obriga a estar entre os 8 primeiros, ele não está. Mas ele vai disputar a Copa do Brasil deste ano, né? Essa classificação a que nós estamos nos referindo é para a temporada de 2026. E eu sei que se ele ganhar a Copa do Brasil, por exemplo, deste ano, ele estará na do ano que vem. Não sei exatamente quais são os outros critérios. Eu até já falei que eu não sei se, por exemplo, uma boa campanha no Campeonato Brasileiro garantiria a ele essa vaga. O Juan Souza diz assim, boa noite, amigo. Valeu, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Terra boa de São Gonçalo aí. O Arço Machado diz, boa noite, direto de Joinville, Santa Catarina. Olha só, gosto muito de ver pessoal de fora do Rio de Janeiro participando aqui, batendo papo e dizendo de onde é, né? Diz aqui o Matheus Rodrigues, boa noite. O Flamengo acabou se dando bem porque o Volta Redonda joga mais que o Vasco nesse momento. Mas o Volta Redonda o Flamengo não pegaria de maneira nenhuma. O Flamengo não teria como encontrar o Volta Redonda numa semifinal. O Flamengo pode até encontrar o Volta Redonda na final, mas na semifinal jamais, porque o primeiro colocado foi o Flamengo, o segundo foi o Volta Redonda. E o cruzamento é aquele cruzamento olímpico, chama-se de olímpico, né? Primeiro contra quarto e segundo contra terceiro. Lembrando, uma vez mais, que o primeiro e o segundo levam contra o terceiro e o quarto a vantagem de 2 empates ou 2 resultados iguais. Perfeito? O Michel Oliveira diz o átomo do Rio de Janeiro voltou ao normal. O Erickson diz assim, muito, muito boa noite, RMP. Lá vem o freguês novo. A freguesia última do Flamengo e Vasco é impressionante, né? É a maior freguesia entre clubes grandes recente. Me parece que, não sei se foram 20 jogos, o Vasco ganhou 2. É uma coisa assim, avassaladora a vantagem do Flamengo. E foi também, se a gente analisar, os 3 clássicos que o Flamengo fez nesse campeonato, na Taça Guanabara, 3 clássicos que fez, inclusive, em seguida, né? Foi o jogo mais fácil do Flamengo. Foi o jogo mais fácil. O Fla-Flu, que foi 0-0, foi um jogo ruim. O Fluminense conseguiu nivelar por baixo e o Flamengo não conseguiu impor a sua maneira de jogar. O Fluminense amarrou muito o jogo, tá? O Botafogo, o Flamengo ganhou só de 1-0, mas ganhou com folga. Dominou o jogo inteiro. E contra o Vasco foi 2-0 e podia ter sido muito mais, né? O Vasco nunca esteve nem sequer no jogo. O Vasco, que eu me lembre, não ameaçou o gol do Rossi, né? O jogo foi um jogo do ataque do Flamengo contra a defesa do Vasco. O que muito provavelmente vai se repetir nessas semifinais. O Carille é um cara especialista em armar sistemas defensivos. Ele vai tentar amarrar o jogo do Felipe Luiz. Mas ele não conseguiu isso no jogo da Taça Guanabara. Pelo contrário, o Flamengo foi absoluto. Repito, para mim,
foi o clássico mais fácil do Flamengo este ano, foi aquele Flamengo e Vasco. Lembrando que o Flamengo já fez 2 clássicos contra o Botafogo esse ano, porque um foi a Supercopa do Brasil, e que também foi um passeio, e o outro foi o jogo contra o próprio Botafogo, que foi 1-0 na Taça Guanabara. Então, nos possíveis adversários, claro que se, por exemplo, o Vasco, se o Botafogo tivesse feito um gol de empate, o Vasco e o Botafogo, os 2 teriam sido eliminados. E aí teria entrado o Sampaio Corrêa. Claro, é mais fácil ainda pegar o Sampaio Corrêa, não somente porque o elenco é tecnicamente inferior, como porque também a camisa nessas horas sempre dá uma pesadinha, né? E o Sampaio Corrêa contra o Flamengo não ia ter chance